Boa tarde a todos e todas, é um prazer estar aqui. Agradeço o convite da CAI, na pessoa do senador Isalci. Também agradeço ao Dr. Vilfrido por ter feito essa ponte, nos ter aberto tantas portas aqui em Brasília. Como coordenadora científica também desse assunto dentro do Mulheres do Tributário, parabenizo aqui nossa presidente. E também aproveito para parabenizar todos aqui presentes, reconhecendo o árduo trabalho que já foi feito durante a tramitação da PEC 45 e agora que será feito diante do projeto do PLP 68. Todos aqui têm a oportunidade de torná-lo ainda mais preciso e condizente com os princípios constitucionais que foram aprovados pela Emenda 132. Também tenho feito questão de ressaltar nas minhas falas que essa não é uma reforma partidária, não é uma reforma setorial, não é uma reforma ideológica. Essa é uma reforma técnica em prol do país. E eu acredito que a Emenda Constitucional 132 foi muito exitosa em enfrentar esse maior problema atual da nossa tributação sobre o consumo, colocando o Brasil em bases universais, bases mundiais de tributação através da adoção de um modelo IVA, atendendo recomendações de organismos internacionais, contribuindo para uma melhor segurança jurídica e também pela melhoria do ambiente de negócios. Esse projeto foi entregue num tempo recorde, ele tem bases muito sólidas, pautado nas melhores práticas e tem como maior mérito retirar, de fato, o sistema tributário como entrave do nosso desenvolvimento econômico. E, nesse aspecto, também reitero a parabenização aqui feita pela Carolina, ao secretário Api e toda a sua equipe que tanto se dedicou para que fosse possível um projeto tão bom quanto esse, para que a gente pudesse discuti-lo. Com relação ao princípio do meio ambiente, eu trago aqui uma discussão específica dentro do imposto seletivo. A meu ver, a gente tem uma oportunidade de criar um carbon tax através do imposto seletivo, como é previsto já nas hipóteses de incidência da Constituição. A gente tem dois projetos que estão nessa casa, o PATEM, que é o da aceleração da transição energética, e também a regulação do mercado de carbono, e que, a meu ver, poderiam estar junto com essa discussão de uma tributação, de um carbon tax no Brasil. O Mover também acabou de ser aprovado para o setor automobilístico, e não me parece que nós estejamos atendendo às melhores práticas ao tributar os veículos, embarcações e aeronaves pelo imposto seletivo. Acho que a gente deveria tributar combustível e outros meios mais eficazes de se aferir qual é, de fato, a poluição que é emitida. A gente, sequer no Brasil, quando a gente fala de carro elétrico, carro elétrico ainda é um item de luxo, a gente sequer tem postos de abastecimento em lugares que saem dos centros urbanos. Também acredito que, se a gente for manter, então, o imposto seletivo, seria interessante a gente retirar, então, aqueles operacionais. Então, os veículos operacionais, e não apenas os caminhões, que também é uma incongruência, já que são quem mais poluem, desse imposto. Continuando, com relação à isonomia, que é um princípio que nos é muito caro dentro do sistema tributário, nós temos uma previsão hoje no texto que traz uma possibilidade de gradação do imposto seletivo para bebidas alcoólicas. E, a meu ver, isso é uma falácia muito grande. Álcool é álcool, não importa o tipo e o teor alcoólico que esteja dentro do recipiente. O que vai definir é o consumo excessivo ou não dessa bebida. Então, a gente tem uma recomendação, inclusive, a recomendação 4 de 2024 do Conselho Nacional de Saúde, para que se tribute todas as bebidas alcoólicas de forma igual. E foi incluído no último minuto ali da aprovação do PLP 68 um dispositivo, parágrafo 4º, para que, eventualmente, tenha uma gradação de acordo com o teor alcoólico, que é uma falácia que a gente vai estar repetindo. Nós já temos hoje para o IPI, isso significa uma perda arrecadatória muito grande de um mercado potencial, considerando os dados de consumo do nosso país. Com relação à importação temporária, nós tivemos uma evolução muito grande com a inclusão do artigo 91, que suspende o IBS e a CBS na importação temporária. De fato, eu estou importando temporariamente, o bem não vai ser nacionalizado, então não tem que incidir. No entanto, o artigo 92 prevê
a incidência proporcional ao tempo de permanência do bem. E aqui, o que acontece? Geralmente, essas importações temporárias, elas são concomitantes a um arrendamento mercantil, ao leasing. Então, eu vou pagar tanto na importação temporária, por esse período que o bem está no Brasil, quanto pelo leasing. Então, eu vou ter essa dupla incidência, que, a nosso ver, é muito ruim, porque diminui a capacidade de investimento das empresas e também, eu não estou falando de uma importação definitiva, ao passo que a maioria dos países adotam um sistema em que ou tributam a importação ou tributam o leasing. No nosso caso, a gente está tributando os dois. Então, para que nós para a gente não encarecer esse tipo de operação, seria importante deixar isso claro no texto. Ainda com relação aos bens de capital, que é um ponto bastante importante para o Brasil ainda é muito carente em investimento em infraestrutura, a gente ainda precisa desenvolver e investir cada vez mais. Nós também tivemos uma evolução muito grande no texto, na tramitação da Câmara. Foi incluído o artigo 105, que prevê que um ato conjunto irá deliberar quais serão os bens de capitais com a suspensão do IBS. E o parágrafo 5º já traz que aqueles maquinário pesado e outros já terão a suspensão automática. Nesse sentido, eu faço aqui uma regressão de que, de novo, a gente está partindo para uma lista e para um ato conjunto futuro. E isso traz alguma insegurança e deixa aberto. E aqui a gente pode dar exemplos de listas que estão sendo necessárias para atender os regimes que foram aprovados pela Emenda Constitucional 132, que também podem dar problema, tá? O que eu estou querendo dizer com isso? A Emenda Constitucional, ela trouxe algumas exceções. Eu era defensora da PEC 45 no seu sistema mais isonômico possível, mas não foi isso que foi aprovado. Foi aprovado um regime com exceções, com redução de alíquota para a saúde, para a educação, para atividades desportivas. E agora a gente tem uma lista, né, um anexo, dizendo quais são os serviços de saúde sujeitos a essa redução, quais são os serviços de educação. E eu tenho muito receio que a gente tenha contencioso por conta daqueles itens que ficaram de fora. A Carolina trouxe alguns exemplos de saúde, como o home care, o atendimento domiciliar, e a gente tem outros na educação. As escolas de língua estrangeiras não foram contempladas na lista para redução de 60%. Também temos ali nas atividades desportivas inúmeros exemplos. Vou dar um exemplo básico. A bicicleta que a gente aluga no parque. É uma atividade desportiva. A gente poderia estar usando isso, inclusive, como um plano público, né, de incentivo para que isso ocorra e seja bom para a saúde de todo brasileiro, mas a gente não está olhando, isso está ficando de fora e pode onerar também essa atividade. Já partindo para o final, só tenho mais 2 itens para falar. A gente tem uma questão aqui no Brasil do transporte internacional. Hoje, o transporte internacional é totalmente desonerado. E no projeto está vindo uma disposição para que a gente faça um regime parecido com o regime da Índia, que, dentre as grandes economias, é a única que tributa uma perna desse serviço. Ao passo que a Índia usa alíquotas de 5% para o transporte internacional na categoria econômica e 12% na categoria business, né, na first class, a gente vai usar esse mesmo racional aplicando os 26,5%. Então, isso nos preocupa bastante. O setor está bastante preocupado com o encarecimento dos bilhetes e das tarifas que já são caras. Então, é possível que isso se torne ainda mais inacessível para a população de baixa renda, que a gente tenha uma retração no mercado. Nós temos um estudo da LCA Consultores que demonstra isso, essa preocupação. Então, esse é um aspecto político que deveria ser debatido, a meu ver, nessa casa, e qual será a decisão. A gente vai, de fato, onerar o transporte internacional brasileiro? A gente vai criar essa barreira no livre transporte? A gente vai fazer diferente da maioria das economias do mundo? E, por fim, um aspecto que a gente conversou bastante, né, deputado Vitor Lippe, lá ainda na tramitação da PEC 45, também tive oportunidade na época com o Aguinaldo, ele não tem tanta relação com a reforma tributária,
tributária, mas como a gente regulamentou uma hipótese de crédito para revenda de bens usados, e há uma preocupação muito grande com as concessionárias com relação ao mercado informal de venda de veículos usados, que é o que acontece nas garagens e outros em que não há a formalidade dessa negociação e é como se ocorresse entre pessoas físicas. Então, a sugestão é que se torne o RENAVE obrigatório. Isso é muito bom do ponto de vista arrecadatório. A gente vai aumentar a base, vai tirar todo mundo da informalidade e acabar também com problemas concorrenciais. E como meu tempo já está acabando, eu gostaria novamente, então, de parabenizar os trabalhos dessa casa, todo o plano de trabalho das próximas audiências públicas que serão feitas aqui na Comissão de Assuntos Econômicos, todos os senadores e deputados presentes, e me colocar à disposição. Eu tenho certeza que a reforma tributária que nós estamos implementando no Brasil vai nos colocar num cenário internacional de tributação e vai trazer um impacto muito positivo para toda a economia brasileira. Muito obrigada.